Você está no Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico, cultural. E hoje vamos trazer mais uma das nossas pesquisas feitas no Gemini, a inteligência artificial do Google. E hoje a pergunta é bastante interessante, provocativa. A gente vai perguntar sobre o motivo pelo qual o filósofo José Ortega y Gasset criticou a obra do célebre pintor espanhol Goya, Francisco Goya. É porque essa crítica é feita na obra na obra Meditações do Quixote, né? Justamente numa obra em que ele defende, o José Ortega y Gasset defende o idealismo, e ele considera que a cultura hispânica padece desse elevar-se para a dimensão ideal, fica muito palpada na empiria, e o Goya para ele é um exemplo dessa empiria. Então, quais elementos dessa obra revelam seu caráter empirista? Ou seja, um pintor extremamente visceral, um pintor rústico, primitivo, essa é a visão que é apontada por José Ortega y Gasset. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Inclusive, ele fala que dessa forma, sem que se consiga ter algum ideal que se somatize, nada é deixado de legado de forma transgeracional para agregar à civilização alguma espécie de progresso civilizacional. É dessa forma que constrói até Gasset as suas meditações do Quixote. E aí eu fiquei interessado, né, nessa questão do caráter empirista da pintura do Goya, né? Por que essa crítica do Ortega y Gasset em relação ao Goya? E aí o Gemini faz uma análise crítica, né? Ortega y Gasset, filósofo espanhol, dedicou uma parte considerável de sua obra à análise da arte como um olhar especial para os grandes mestres espanhóis. Sua interpretação da obra de Goya, em particular, é rica, complexa, marcada tanto por elogios quanto por críticas. Por que Ortega criticou Goya? A crítica de Ortega a Goya não reside em uma rejeição total da obra, mas sim em uma análise profunda de suas características e do contexto histórico em que foram produzidas. O filósofo espanhol, defensor do racionalismo, via na arte uma expressão da vida e da razão. Nesse sentido, ele entendia que a arte deveria ser um reflexo da realidade, mas também uma tentativa de transcendê-la. Ortega encontra em Goya um excesso de realismo. Para Ortega, a obra de Goya, especialmente em seus últimos períodos, apresenta um realismo excessivo, quase documental, que se aproxima da fotografia. Essa característica, segundo o filósofo, limita a capacidade da arte de transcender a realidade e criar novas possibilidades de interpretação. Segundo, uma visão pessimista da humanidade. O lado sombrio e crítico da obra de Goya, que retrata a violência, a miséria e a loucura, é vista por Ortega como um reflexo de um pessimismo profundo que impede a criação de uma arte mais otimista e inspiradora. E terceiro, uma falta de universalidade. Ortega argumenta que, apesar de sua genialidade, a obra de Goya está muito ancorada na realidade espanhola de sua época, limitando seu alcance universal, né? não transcendendo gerações. Elementos empiristas na obra de Goya. A obra de Goya é, de fato, marcada por um forte caráter empírico. Essa característica se manifesta em, primeiro, realismo cru. Goya retrata a realidade de forma crua e direta, sem idealizações. Ele pinta a guerra, a doença, a morte, a loucura com um realismo chocante. 2. A atenção aos detalhes. A pintura de Goya é rica em detalhes, revelando um profundo conhecimento de anatomia, de fisiologia, de psicologia humana. E 3. A utilização de fontes visuais. Goya frequentemente se inspira em acontecimentos históricos, em notícias, em gravuras para criar suas obras. Em resumo, o filósofo José Ortega y Gasset, ao criticar Francisco Goya, não o faz por uma questão de gosto pessoal, mas sim por uma profunda reflexão sobre a natureza da arte e o seu papel na sociedade. O filósofo espanhol valoriza a capacidade da arte de transcender a realidade e criar novas possibilidades de interpretação, algo que, em sua visão, a obra de Goya, em certos aspectos, não consegue plenamente. É isso, né? Aí eu queria fazer uma recomendação para aprofundar os estudos, mas aqui não cabe essa consideração, de forma que, basicamente, essa é a questão morta aqui de por que
o filósofo José Ortega y Gasset como um racionalista e, sobretudo, como um idealista, defensor, na obra Meditações de Quixote, de um idealismo, pode-se dizer até um idealismo platônico, muito inspirado em Platão. Ele via e criticava boa parte da cultura, da cultura espanhola, né? E ele elegeu, entre outros aspectos, o Goya para exemplificar, né, a falta de profundidade ideal para transcender esse legado à geração posterior, uma empiria radical, né? É isso. E a obra, lembrando que a obra Meditações de Quixote faz muita referência à obra do Cervantes, e o Cervantes acaba abrindo margem, algo que o Ortega y Gasset também faz essa reflexão na obra, né? Acaba abrindo margem para que se depreenda, através do sentido do cômico, que o ideal merece ser ridicularizado, né? O idealista é quixotesco, romanesco, quixotesco merece ser ridicularizado pelo pragmático, pelo empírico, né? Pelo que está com o pé no chão. Inclusive, para você que me assiste, eu vou deixar aqui um e-card falando para você acessar a resenha que a gente fez da obra do Ortega y Gasset, Meditações do Quixote. Está muito bom, vai lá, você vai gostar. Não, ou também, sobre o sentido do cômico, vou deixar outro e-card aqui, né, para você que quer entender o sentido do cômico melhor, O Riso, a obra do Henri Bergson. Né, deixar um outro e-card aqui para você assistir da resenha dessa obra também, ficou muito legal. Gente, é isso, não me alongando muito mais, pedir sua ajuda para você que me assiste, se puder, curte o vídeo, comenta, deixando um valeu, já ajuda muito, cria relevância para o canal, compartilhe com amigos que porventura você acha que possam gostar desse conteúdo, nos segue no Instagram, entra no grupo Coisas Boas da Vida e, se puder, nos ajuda, viabiliza aqui o canal com colaborações, seja por Pix ou de forma continuada pelo Apoia-se. Todos os links estão aqui no campo de descrição aqui embaixo. Não me alongando muito mais, desejar um forte abraço para você que me assiste. Até o próximo vídeo.